Olá, bom dia. Eu me chamo Carla Pereira. Eu vim bater um papo com vocês hoje sobre mulheres na tecnologia, principalmente em tecnologia da informação. Mas antes de a gente começar esse papo, eu queria contar um pouco quem eu sou, o que eu faço atualmente, como que eu fui parar no mundo da tecnologia. Então, eu sou aluna de doutorado em informática aqui na Universidade Federal do Amazonas. Eu sou mestre também em informática pela Universidade Federal, tanto mestrado quanto doutorado eu fiz e faço no Instituto de Computação, aqui da UFAM. Sou formada em processamento de dados pela UEA. Sou técnica de programação de computadores e também fiz o técnico de eletrônica. E também tenho uma especialização na área de gestão estratégica em tecnologia da informação. Mas eu não sou apenas da área da computação, eu também sou formada em administração. Então eu fico ali meio que nos dois lados, assim, né? Tendo um equilíbrio nessas duas áreas. Tá. Mas como que eu comecei, de fato, a querer, né, estar nesse mundo tecnológico? Bem, o que eu me recordo na infância, né, eu brincava de boneca, de Lego, de Playmobil, enfim, né? Essas coisas todas. E eu gostava também de montar e desmontar as coisas, assim. Como a minha família não tinha uma condição financeira muito boa naquela época, então, normalmente esses brinquedos que eu citei aqui eram brinquedos que a gente ganhava dos tios em finais de ano, assim, em celebrações, né? Natal, Dia das Crianças, enfim. E aí, por exemplo, eu gostava muito de pegar caixa, pegar aquele caroço do Tucumã, enfim, criar invenções. Mas uma coisa que me lembra muito, assim, que me remete muito à infância, era a grande paixão que eu tinha e tenho também, acredito que ainda tenho, só que de forma mais controlada, por máquinas de datilografar. Eu não sei porquê, eu não consigo identificar como tudo isso começou, mas eu me recordo muito bem que eu gostava de passar horas e horas brincando naquele teclado. Eu achava sensacional aquela articulação de você, né, baixar uma tecla daquela e ter toda aquela parte mecânica por trás. Só que tinha um problema. Eu não tinha máquina de datilografar em casa. Quem tinha? Uma tia minha, que morava mais ou menos a uns 40 minutos da minha casa, andando, e uma vizinha minha. E aí, quando eu ia para casa da minha tia, eu adorava. Passava horas e horas e horas e horas e horas lá na máquina de datilografar. Perdia as contas, perdia o tempo, assim. E a minha vizinha, né, na época eu morava quase em frente à minha casa, eu ia bastante lá, né, brincar com ela, mas principalmente para que ela me deixasse brincar na máquina dela, da mãe dela, na verdade. Depois veio para aquela máquina que conseguia apagar, né, máquina elétrica. Eu achei aquilo sensacional, eu me sentia muito realizada estando com a máquina de datilografar, muito mesmo, assim. Era uma satisfação imensa, isso bem criança mesmo. Eu lembro que eu fui crescendo, crescendo, né? E eu comecei a escutar na escola. Eu vim de escola pública, então comecei a escutar as pessoas falarem de computador e tal. Computador, computador, computador. E eu vi uma imagem de computador, né? Não sei se foi em alguma revista, alguma coisa assim. Mas eu só vi a imagem, assim. Ainda não tinha visto pessoalmente. Aí depois veio aquele tema, né, de Lan House. Né? Começaram a surgir Lan House aqui no Brasil e tal. E eu também fiquei sabendo, né, disso daí, e sabia que era um local que tinha uma grande concentração de computadores, ou um número significativo que se chamava de lan house. E aí acabei sabendo também que um primo meu resolveu montar uma lan house na sala da casa dele. Aí eu já fiquei curiosa, né, porque já era algo muito próximo de mim. Então eu pedi para os meus pais me levarem na casa dele para poder ver o que era uma lan house, ver o que era um computador. E quando eu cheguei lá na sala e tal, eu olhei para o computador e a primeira coisa que eu fixei foram as teclas, né? Foi o teclado, de fato. Porque eu fiz a associação muito rápido com a máquina de datilografar.
E falei, nossa, meu Deus, é muito igual, que sensacional. Eu fiquei assim maravilhada. E depois eu olhei para o monitor e falei, nossa, é uma máquina de datilografar com uma televisão. Fiquei assim maravilhada. Aí eu quis tocar no teclado, toquei no teclado e deu uma tela azul. Naquela época eu sabia, assim, né, por alto, porque eu também não tinha proximidade, que tela azul eles chamavam era uma expressão de a tela da morte, ou enfim, né, significava que o computador estava com um problema muito sério. E aí deu essa tela e eu fiquei desesperada, eu comecei a me tremer, eu comecei a suar, falei, meu Deus, eu quebrei o computador do meu primo, eu não tenho dinheiro para comprar, nem na minha casa tem computador, como é que eu vou fazer? E aí eu só sei que eu fiquei assim por 5, 10 minutos nesse desespero. Eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. E aí depois eu parei, pensei e falei, não, mas eu não posso ter medo da máquina. É uma máquina, sou ser humano. Nunca mais eu vou ter medo da máquina. A partir de hoje, a máquina que vai ter medo de mim. Pois eu vou seguir a área da computação, vou seguir a área da tecnologia, vou seguir a área da informática. E aí veio meu primo, né? E eu perguntei, que tela é essa? Aí ele falou, ah, não, isso é uma tela de instalação, é a famosa tela de boot, né? Tô falando aqui alguns termos, mas enfim, é uma tela que está instalando a tela do sistema, né? Principal. Aí eu fiquei aliviada. E a partir daí eu comecei a traçar a minha vida, né, com esse foco de entrar na área da tecnologia. Foi aí que eu entrei no Cefet, que hoje é Instituto Federal, fiz o técnico de programação e segui toda essa trajetória que eu acabei de comentar para vocês, tá? E assim, eu sou muito feliz de estar na área da computação e de saber que com 12 anos, assim, já fazia muito sentido, né? Hoje, 18, 19 anos depois, né? Enfim, né? É saber que aquele amor, né, que eu sentia por aquela máquina, né, que era tão pontual para mim naquele momento, de fato, né, foi uma primeira vista, porque estou aqui, estou fazendo doutorado de computação, e é isso aí. Então, né, essa é a minha história, essa é a Carla. Agora eu queria compartilhar com vocês um material que eu trouxe aqui para a gente também entender, né, esses desafios que a gente passa como mulher na área da tecnologia, para a gente conhecer, né, algumas mulheres fantásticas que já passaram, né, por esse mundo e que ainda estão aqui também. Queria poder falar de todas, assim, porque a lista é imensa, mas escolhi algumas para compartilhar com vocês, alguns trabalhos, alguns marcos na área da tecnologia. E, por último, queria apresentar algumas iniciativas também, né, que surgiram para atrair mais mulheres nessa área da tecnologia, né? Como eu falei também, né, tem uma lista gigante de iniciativas, mas eu não poderia ultrapassar muito tempo, então também trouxe algumas aqui para a gente conversar, tá? Então vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa falar um pouco mais, né, sobre mulheres na tecnologia da informação. Então, como eu falei, né, eu sou mestre em informática e atualmente eu estou estudando o doutorado. Bem, por que há tão poucas mulheres na tecnologia? Então, assim, a gente está numa revolução tecnológica, né? Então, assim, a gente já avançou bastante. Se a gente for pegar um parâmetro do século passado e tal. Mas só que a gente ainda tem essas diferenças, né? A gente ainda, infelizmente, né? Existem muitas diferenças ainda quando a gente fala de homens e mulheres que trabalham nessa área, né? E aí uma palestra que aborda isso, a gente precisa tratar, né? Disso daí. Então, assim, apesar de que a gente já teve um crescimento, né? Se a gente for pegar os comparativos de mulheres na inserção de mulheres na tecnologia, a gente teve um pequeno crescimento, assim, algo pequeno, mas é um crescimento que a gente pode dizer que nessa trajetória está sendo significativo, mas só que também a gente ainda está caminhando a passos menos largos, né? Se a gente for fazer esse comparativo com a presença masculina na tecnologia.
E aí a gente fala muito disso, né? Por que há tão poucas mulheres na tecnologia? E a gente tem que trazer, né, algumas justificativas para isso. Por que isso acontece, de fato? Né? Bem, se eu fosse delimitar, né, o nosso bate-papo aqui só apontando as possíveis causas, a gente ia ficar aqui até mais tarde. Mas eu vou trazer alguns pontos baseado em algumas discussões, em algumas correntes de pensamento. Então, uma corrente, né, que tudo começa na infância, né? A questão da referência dos brinquedos e também das profissões, né? Normalmente, assim como a gente tem toda uma questão de que na nossa infância, né, as profissões exaltadas são as profissões mais tradicionais, nós, como mulheres, também acabamos sendo associadas a determinadas áreas, né? Determinados tipos de profissão. Então tem toda essa questão desde o brinquedo, né? Brinquedo que é destinado à menina, brinquedo que é destinado a menino, que talvez isso deveria ter mudado já, né? Que a minha percepção a criança ela brinca com o que ela quiser, né? Desde que esteja de acordo com essa faixa etária. E aí, o que recai sobre a mulher, por exemplo? Sobre a mulher recai que o mundo das mulheres é um mundo de cuidado, mundo das emoções, casa, filhos, as profissões mais, né, contidas, as profissões né, das áreas biológicas, enfim, profissões de humanas. Essas são as... É isso que, na nossa infância, a sociedade passa para a gente. Então, nós, meninas que crescemos, acabamos, infelizmente, sendo associadas, né, com essas áreas. E acaba que muitas meninas elas vão induzidas por isso. Já para a área masculina, o que associam? Que é o mundo das grandes construções, das lógicas, né, das conquistas, das aventuras, mundo das exatas, o mundo dos inteligentes, né? Enfim. E que também não é assim, né? Então, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar, né? Mudar esse estereótipo desde a infância. Porque a gente que passa por isso, né? Eu estou na área da tecnologia, eu cresci ouvindo isso também, né? O outro ponto também é a falta de representatividade. Então, assim, teve um relatório sobre gênero em que o Gender Gap ele aponta que 72% dos profissionais de inteligência artificial eles são, né, do sexo masculino. Então, do gênero masculino. Então, a gente consegue ver uma grande discrepância, né, dentro da área de IA, inteligência artificial. E aí a gente se pergunta quantas mulheres ocupam cargos de liderança no mundo da tecnologia? A gente começa a se questionar, porque assim, além de a gente ter uma presença bem reduzida no mundo tecnológico, nós também temos uma presença bem pequena em cargos de liderança, né? Em níveis mais altos. Nós temos hoje? Sim, temos. Mas se nós formos fazer uma comparação com proporcional de homens, né, que chegam em cargos de liderança em grandes organizações, né, ainda a proporção é bem menor. No Brasil, de acordo com a revista Exame, somente 16% das pessoas que ocupam cadeira nas presidências das 500 maiores empresas do país são mulheres. 16%. Então, a gente está falando aqui de um contexto de tecnologia. Mas a gente também pode atribuir isso daí a um contexto mesmo de liderança também, a mulher como um todo, né? Uma outra questão também, que é muito forte,
são as piadas e os descentivos ao longo do caminho. A questão do assédio. Não, o assédio, ele independe de área, ok? Mas, por ser uma área ainda que tem uma predominância masculina muito maior, né, e eu falo isso com propriedade, a gente recebe vários tipos de assédio, seja moral, enfim, né? Os outros tipos de assédios aí que são bem complicados, enfim. E aí isso também desmotiva, né? Quem que quer trabalhar num ambiente dessa forma. Ambiente machista, né? Onde a gente tem que escutar que lá não é o nosso lugar, que a gente tem que brigar por espaço, por igualdade, que a gente tem que mostrar que é competente, além de ter que toda essa energia gasta com isso, ainda tem as questões técnicas, e a mulher não pode questionar, a mulher não pode perguntar, né? Então a gente precisa tudo isso daí são questões que desmotivam, né? Mas a gente precisa persistir. A questão também de apenas 77% das mulheres, né, recebem do que os homens ganham, né? Então, nessa proporção, então, olha a diferença, né? E aí, se a gente utiliza aqui com relação à raça, né? Aí diminui ainda mais. Gênero e raça, 40%. Então, são questões, assim, bem complicadas, né? Então, questão cultural, né? Que é desde a infância. A questão da falta de representatividade, de a gente chegar e não ver uma grande representação de mulheres nessas áreas, né? E a questão também das piadas e todos os constrangimentos que a gente passa, né, nisso. Então, isso são algumas. Poderia trazer outras aqui, a gente passar a manhã toda falando sobre isso. Mas são pontos que a gente precisa mudar, são pontos que a sociedade ela já enxerga, certo? A gente está nesse processo, né, de mudança, e o que a gente quer apenas é que tudo aconteça de forma justa, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. E, assim, ó, um dado importante, né? Mulheres são apenas 20% do total de profissionais brasileiros do setor. Então, temos, em média, mais ou menos 580 mil profissionais de TI no Brasil, somente no Brasil. Né? Então, isso foi uma pesquisa, né, feita por amostra de domicílio. E desses 580 mil pessoas que atuam, né, em TI no Brasil, apenas 20% são mulheres. Isso é um número que choca. Né? Um número que choca, um número que a gente precisa reverter. É um número que enfim, né, a gente precisa se aproximar mais, assim, dos 50%, quiçá, né, ultrapassar esses 50%. E aí, ano passado, né, o Google, ele revelou que apenas 30% de todos os seus colaboradores são do sexo feminino. Ou seja, 70% do Google ainda, né, é só masculino. Mas, assim, como eu falei, a gente teve uma pequena evolução, né, já de uns anos para cá. E, assim, só estou falando aqui das coisas ruins, né? Estou falando aqui das coisas, das barreiras, dos obstáculos, porque a gente não tem como fugir, né? Essa é a realidade e a gente está lutando para diminuir isso, né? Para acabar, né, com isso algum dia. Mas também nós temos mulheres, né, que driblaram tudo isso, driblaram todos os preconceitos, todos os assédios, né, tanto moral quanto, né, assédios sexuais, enfim, e mostraram, né, que são exemplos inspiradores, desafiaram, né, contexto, e sim, mostraram que
mulher também tem espaço na TI, né? Que lugar de mulher também é na TI, né? Lugar de mulher também é na tecnologia. Então, eu fiz uma busca, né? Na verdade, já conhecia bastantes exemplos, assim, por estar envolvida. E trouxe aqui alguns para a gente conhecer, né? Apresentar para vocês. A gente tem aqui a Ada Lovelace. Ela foi a primeira programadora da história. Ela criou o primeiro algoritmo, né? Então, que foi o algoritmo de fato, né? E antes mesmo de ter máquinas que pudessem processá-lo. Ela é tão significativa no mundo da computação que ela tem um prêmio na Sociedade Britânica de Computação, né, que contempla os avanços significativos nessa área, principalmente na área de sistema de informação, e leva o nome dela, né? Então, a Ada, ela é um marco. Toda e qualquer pesquisa que a gente vai fazer relacionado à mulher na tecnologia, mulheres que fizeram grandes trabalhos, ela aparece, que de fato o trabalho dela foi fundamental, né? A gente está aqui hoje, né? Com esses avanços tecnológicos. A gente tem aqui uma outra figura emblemática da tecnologia, a Grace Hopper, doutora em matemática. Ela foi uma das criadoras do COBOL. COBOL é uma linguagem bem antiga. É uma linguagem de programação para bancos de dados comerciais. Quando a gente estuda a lógica de programação, né? Não sei agora, mas na minha época, quando eu fiz o meu técnico, não que a gente estudou ao ponto de programar em COBOL, mas a gente, na parte da história, né? Os professores falavam, explicavam a importância e saber que a figura de uma mulher, né, que esteve por trás disso é fenomenal. Então, além disso, ela também criou outras linguagens de programação, né? Teve o primeiro computador comercial que foi fabricado nos Estados Unidos, o VAC. Ela também esteve na equipe, esteve por trás, ela fazia parte também da Marinha, nos Estados Unidos. Então, foi uma mulher que ela deixou um grande legado, né? Para a área da computação, para a área de software. E todos os avanços de hoje também, né? São cruciais, assim, a todos aqueles que começaram no passado. Se ninguém tivesse começado, hoje a gente talvez não estivesse num nível de avanço tão grande quanto a gente está hoje, né? Claro, com a tendência ainda a melhorar, ainda mais. A gente tem aqui a Red Lama, ela, junto com o amigo dela, o George, eles inventaram um sistema base, né, para telefones celulares dos dias de hoje, né? Ela é conhecida como a mãe, né, da Wi-Fi. Né? Na verdade, ela não criou a Wi-Fi, né? A mãe, assim, entre aspas. Porque eles criaram, né, esse sistema, né, que é um sistema base. E aí, a partir disso, né, eles conseguiram desenvolver Wi-Fi, Bluetooth, enfim, né, GPS, entre outras coisas. Mas ela é conhecida como como a gente fala, né, a mãe da Wi-Fi. E ela também virou uma atriz, né, muito famosa. Então, essa parte desse sistema, né, que ela inventou junto com o George, foi antes dela virar uma atriz bem famosa na sua época. Nós temos também a Rachel Zimmerman, né? A Rachel, ela assim, você está trazendo aqui exemplos de mulheres, né? Mulheres meninas em diferentes faixas etárias, em diferentes níveis de escolaridade, né? E isso independe. Acabou de falar de uma doutora, uma PhD em matemática, e agora a gente está falando de uma menina, né? Aos 12 anos, na época, que criou uma impressora, a Bliss Symbol. E ela criou uma impressora que ajudava, né, aqueles que tinham dificuldade de se comunicar. Então, ela criou alguns símbolos. E esses símbolos, eles remetiam à língua nativa, né?
E aí ela começou como um projeto de feira de ciências, ela chegou até uma exposição mundial de jovens inventores, né? E também foi para o prêmio da YTV Television, né? Youth. Então, ela começou a fazer a conversão de e-mails, enfim, até chegar nessa linguagem que a gente tem hoje. Bem interessante, porque é uma aluna de 12 anos, né? Era uma aluna de 12 anos na época, e a gente percebe que a idade, ela não limita, né? Então, assim, as mentes brilhantes, elas surgem, né? Elas se desenvolvem em qualquer faixa etária, os resultados, eles vêm tanto na juventude, né? Quanto numa idade mais avançada, né? Enfim. Então, é bem legal poder rever essas histórias marcantes, né, de mulheres na tecnologia. A gente tem a Dorothy. A Dorothy foi uma matemática e ela foi a primeira supervisora negra da NASA. Na biografia dela tem bem explícito isso. E ela foi a pessoa que se especializou, né, e implementou na NASA a linguagem Fortran. Então, ela tem até um filme, né, com ela e mais duas pessoas, duas mulheres fantásticas também, que mostram, né, de fato, o grande trabalho que eles fizeram dentro da NASA, né? E ela também contribuiu no projeto do foguete, do Scout. Era um foguete que lançaria pequenos satélites na órbita, né? Então, ela também ajudou. Ela teve um trabalho de grande impacto dentro da NASA, né? E o fato de ela ter implementado a linguagem também, né? Uma das linguagens que, quando a gente vai estudar a história da computação, a gente também trata, né? Da linguagem Fortran. São linguagens antepassadas, nós podemos assim falar. E aí, né? Saindo um pouco já das figuras que já passaram aqui, né? Pela Terra. Agora a gente vai falar de pessoas que estão entre nós. A gente tem aqui a Camila Schultz, brasileira. Ela é uma das fundadoras da consultoria Inovação Ponte 21, também da plataforma de educação e tecnologia MasterTech. A Camila, ela atua na área da tecnologia, mas ela atua, assim, além de estar atuando, ela tem um propósito, né? É um propósito muito bonito, que é a democratização da tecnologia. Então, assim, ela está ensinando jovens não só a parte da programação, né? Mas ela também trata da inovação, ela trata do empreendedorismo. Então, assim, é um grande exemplo de brasileira, né? Que tem grande destaque na área da tecnologia. A gente tem aqui a Marisa Mayer, né? Ela é uma americana, uma cientista da computação, que ela ocupou várias posições estratégicas de liderança no Google e ela também atuou como CEO da Yahoo. Depois que ela saiu do Yahoo, ela em 2017, ela junto com seu amigo, né, o seu colega, o Henrique Munhoz, eles iniciaram a startup Lam Labs, né? E aí ela continuou também nesse meio tecnológico também, né? Então, como eu falei, né, em alguns slides, a gente ainda tem um número bem pequeno de mulheres em lideranças, mas a gente tem como citar alguns exemplos assim, né? Como a Marisa é uma. A gente tem a Susan, né? A Susan, ela é vice-presidente sênior do YouTube, né? Atualmente. Só que antes disso, ela foi a primeira gerente, né, de marketing da Google. Então, e ela também trabalhou para a Intel. E ela também, né, dentro da Google, desenvolveu trabalhos com a parte de Google Imagens, Google Books, enfim, né? E ela atua até hoje lá, né, na parte já do YouTube. Também é um grande exemplo, né, de mulher na liderança. A gente tem aqui uma brasileira, né, a Camila Camilo. Hoje ela é curadora do Global Shaper São Paulo. Ela é estudante de engenharia, ela é community manager da rede do Fab Lab, né, nível São Paulo. E ela atua bastante nessa parte de diversidade organizacional. Ela quer atuar, né, como consultora nessa área, criar espaço onde as mulheres tenham, né, voz e possam performar a sua melhor versão. Então, a Camila é um exemplo também de brasileira que
que está impactando, né, que atua nessa área da tecnologia, por meio desse mundo maker, da cultura maker, do mão na massa, né, do faça você mesmo. E é bem legal, né, a gente vê agora na nossa atualidade figuras tão emblemáticas, né, e que estão realizando um trabalho tão fantástico assim. Aí a gente tem aqui na Amazônia, né, eu trouxe aqui a professora Rosiane de Freitas, que ela é professora do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Ela ama a matemática computacional, ela é apaixonada por problemas complexos, cientista da computação, né, mestre, doutora, e ela é líder de um grupo de pesquisa da CNPq, né, que é uma organização de pesquisa, em otimização, né, algoritmos e complexidade computacional, né? Então, aqui temos a figura da professora, que vive, né, aqui em Manaus, trabalha aqui na Universidade Federal do Amazonas, e é um grande exemplo de mulher na tecnologia que está deixando um grande legado e fazendo e realizando trabalhos fantásticos. Ela também é uma das cofundadoras de uma iniciativa muito legal, que é o Cuiantã Digital. Vou falar um pouco do Cuiantã Digital no final, mas eu fico muito feliz de poder conviver com a professora Rosiane, de aprender com ela todos os dias e ver de perto o trabalho, né, que ela vem realizando, vem desenvolvendo. Essas são algumas pessoas que eu elenquei para apresentar para vocês como mulheres que já, né, desenvolveram um grande trabalho e mulheres que estão desenvolvendo um grande trabalho, né, mulheres que já não estão mais entre nós e mulheres que estão entre nós, de diferentes idades, de diferentes contextos, de diferentes raças, enfim. O importante aqui são mulheres que estão mostrando que sim, a tecnologia também, né, a área de tecnologia também é lugar para a mulher, certo? E para a gente atrair mais mulheres, né, nessa área da tecnologia, a gente precisa de iniciativas, né? A gente precisa de movimentos, a gente precisa de pessoas que se juntem, né? E que pessoas que foram picadas, né, pela tecnologia como eu, que possam também, né, multiplicar esse amor e tentar desmistificar, né, questões de infância, fortalecer, né, essa grande questão dos ambientes machistas, não fortalecer no sentido de fortalecer o ambiente, mas nos fortalecer para que a gente possa, né, passar por cima disso, para que a gente possa lutar, né, pelos nossos direitos. E aqui a gente tem o Anitas, que é um projeto que ele busca, né, empoderar mulheres nessa área de tecnologia e empreendedorismo. Ele é um projeto lá de Florianópolis, então eu conheci esse projeto no Social Good Lab, quando participei lá em Florianópolis, em 2016. E é um projeto muito legal, porque ele empodera mulheres tanto na área da tecnologia quanto no empreendedorismo, né? E, enfim, elas apoiam diversas comunidades de lá, o Paileiras Floripa, Technovation Challenge Floripa, Startup Weekend, Woman Floripa, enfim, várias outras ações, então isso é muito legal, porque o Anitas, ele tem esse intuito, né, de fazer com que a mulher ela tenha o senso de pertencimento dessa área, né, e que a gente, né, sinta de fato que a gente pertence a essa área. Claro, né, para quem quer ser dessa área. A gente tem o Meninas Digitais, que ele faz parte da Sociedade Brasileira da Computação, então ele tem o objetivo de divulgar essa área da computação e todas as tecnologias, para que meninas estudantes do ensino médio, também do ensino fundamental, elas tenham esse interesse, né? Pelo menos que elas possam conhecer essas áreas e elas possam ver se elas têm afinidade ou se elas não têm afinidade. Então, é muito nesse sentido, assim. E aí, Meninas Digitais é um programa que ele tem parcerias com outras universidades, né? Com programas internos, com programas mais locais. Tem aqui também o PyLadies, que ele é uma comunidade mundial que foi trazida ao Brasil, né, com o propósito de instigar mais mulheres a entrarem na área tecnológica, né? Eles atuam muito com a linguagem de Python.
Em Manaus tem aqui um grupo de peleiros aqui, que tratam disso, né, não só dessa linguagem, mas também da inserção, né, de mais mulheres nessa área tecnológica. A gente tem também aqui, não é um movimento, na verdade é como se fosse uma competição, né, o Technovation Girls. Todo ano eles convidam, né, jovens garotas assim do ensino fundamental, do ensino médio, do mundo todo, né, para que elas possam tanto aprender, né, quanto aplicar habilidades necessárias para resolver problemas do mundo real. Só que elas têm que usar a tecnologia para isso. Então, a edição Brasil ela está com inscrições abertas, né? Então é só ir lá no Google e colocar, né, digitar Technovation Girls Brasil. E se você conhecer, né, alguma jovem garota que queira participar desses desafios, eu estou como mentora, né, dessa competição. Então estou mentorando uma equipe mista, que é uma equipe que tem garotas brasileiras e garotas estadunidenses, né? Então é um grupo misto. E as inscrições estão abertas, então se vocês conhecerem alguém, né, que tem interesse, se você que está assistindo esse bate-papo aqui tem interesse em participar, né, esteja no critério de ser do ensino fundamental ou do ensino médio, fica aqui o convite, é uma grande oportunidade, tanto de desenvolvimento tecnológico, quanto de habilidades de equipe, né, competências socioemocionais, competências técnicas, enfim, né, essa oportunidade de conexão, de interação com pessoas de diferentes localidades, diferentes culturas, é algo muito legal do Technovation. E a gente tem o Coentã Digital, que eu falei, que a professora Rosiane é uma das cofundadoras. Eu falei também do Meninas Digitais, que é um programa que faz parte da Sociedade, né, Brasileira da Computação, e que ela apoia programas locais, regionais. Então, o Coentã Digital ele é apoiado pela Sociedade Brasileira da Computação, mas quem faz essa ponte, né, é o programa Meninas Digitais. Então, ele tem, assim, ele estimula esse aumento quantitativo feminino na área de exatas, né? Então, por exemplo, o Coentã, ele leva, isso no momento antes de pandemia, né? Levava alunos para conhecer o espaço da Universidade Federal do Amazonas, apresentava os cursos, né, tecnológicos e das áreas de exatas, faz trabalho de pesquisa, palestra, maratona, enfim, né, quiz, jogos, enfim, tudo que possa estabelecer uma interação com essas alunas, com o intuito de apresentar, né, a área, desmistificar muitas coisas e quem sabe, né, no futuro elas poderem atuar dentro dessa área da tecnologia ou enfim, né, a área que ela se sentir com maior afinidade. E aqui, né, são os links que foram consultados, nosso bate-papo. Bem, aqui é o meu contato. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Quero pedir desculpas também, porque eu estou falando muito devagar, né? Eu estou ainda no processo de recuperação, né? Eu estou com Covid-19, então peço desculpa pela mesma entonação, então um pouco baixa. Eu falo muito mais rápido, numa entonação muito mais alta, e dessa vez não foi possível, mas eu também não gostaria de ficar de fora dessa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco dos nossos desafios, das grandes mulheres que driblaram essas barreiras, esses obstáculos e deixaram um grande legado, estão deixando um grande legado, né? E de mostrar que existem também iniciativas para a gente aproximar mais mulheres, mais garotas, mais jovens nas áreas tecnológicas. E que a gente possa, né, fazer com que as nossas crianças elas não tenham que associar determinada profissão ou área ao seu gênero. Né? Ela tem que gostar daquilo, do brinquedo que fizer sentido para ela. E
A partir daí a gente começa essa mudança, né? Ter mais respeito nos espaços de trabalho, e ter mais representatividade também, né? Acho que é isso que a gente quer, é isso que a gente espera, é para isso que a gente está lutando. Eu quero agradecer muito, né, ao Makerspace Bill pelo convite de estar aqui participando. E se vocês quiserem trocar alguma ideia comigo, conversar, esses são meus e-mails. O primeiro é o e-mail pessoal, o segundo é o e-mail do Instituto de Computação, é o instituto que eu faço o meu doutorado, tá? Então, muito obrigada pela atenção e é isso.